Eu encontrei com a ex do meu marido no almoço de batizado da minha sobrinha. E vocês não têm noção o que aquela mulher fez comigo na frente de toda a minha família. Minha família, a família dele, meus amigos, todas as pessoas assim que eram importantes pra mim. Batizado da minha sobrinha, eu seria a madrinha e Júlio Cleide, meu marido, seria o padrinho. Pensa naquele batizado que a família esperou, tipo, séculos. Todo mundo ajudou com dinheiro, todo mundo muito unido, organizou tudo. Um dia abençoado, irmão, um dia abençoado, nem tanto, graças a Deus. Acordamos cedo, né? Fomos pro batizado da minha querida sobrinha. Tudo muito lindo, fomos pra igreja, todo mundo abençoado. Teve o batizado, foi a coisa mais linda, chorei horror. Saímos do batizado, ali na porta da igreja, nós decidimos o quê? Vamos ir pra uma pizzaria, né? Vamos almoçar, juntar toda a família, fazer aquele mesão, aquela galera, criança gritando e sogra e sogro. Tava assim, a família do meu marido toda, a minha família toda, meu irmão, minha irmã, minha sobrinha, a gente, todo mundo. Meu pai e minha mãe, que eram idosos, coitados. Todo mundo topou, foi todo mundo ali, ó, encaminhadinho, cada um pediu seu Uber, todo mundo foi pro restaurante, chegamos no restaurante, fechamos aquela mesona, tinha mais ou menos umas 20, 30 cabeças. Pra vocês verem que a vergonha foi, tipo assim, o restaurante era rodízio. Rodízio, o garçom venha, servia a sua pizza, mas também tinha buffet festas. Tipo um parmê da vida, que tem buffet e pizzaria. Tranquilo, tava todo mundo ali rindo, brincando, comemorando, tomando refrigerante, isso aqui, todo mundo abençoado, graças a Deus. Até que eu me levantei pra poder ir no buffet, ver se tinha ali um japa, alguma coisa interessante. E meu querido Júlio Cleide falou, amor, vou com você. Tranquilo. Só que a nossa mesa estava literalmente do lado do buffet. Quando eu me levantei, eu avistei a bruxa. Quem era a bruxa? A ex do meu querido marido, com quem eu já estava casada há 10 anos e que não me superava. Parece que ela tinha superado, a mim não. Só que eu falei, não vou deitar pra ela. Eu não vou me sentar de volta, porque ela olhou bem nos meus olhos. Eu falei, não vou me sentar porque eu não tenho medo dela. Ela é dona do restaurante. Só que vocês não têm noção do que essa mulher fez comigo. Curte e comenta pra parte 2 pra poder ajudar a blogueira. Eu não ia deitar pra ela, eu falei, não, eu não vou sentar e fingir que eu não vi ela, porque ela vai entender que eu fiquei com medo dela. Só que quando eu olhei pra trás, que eu levantei e vi ela, já olhei pra Júlio Cleide. Júlio Cleide estava pálido, eu falei, qual é o motivo da palidez? A boquinha, moça, chega, ficou branca. Eu falei, ué, por que ele tá com medo da ex dele? Será que ele tá com medo dela fazer algo? Porque a gente sabia que ela era escandalosa. Porque assim, ela infernizou a minha vida durante anos. Até que eu parei de bater palma pra maluco e ela esqueceu da minha existência. Recolheu a insignificância dela. Só que a impressão que eu tinha é que eu tinha roubado ele dela. Pegado o Júlio Cleide, saído correndo. Oh meu Deus, preciso dessa vara. Mas não. Quando eu conheci ele, já tinha 2 anos que ele estava solteiro. Em nome de Jesus, eu não roubei ninguém de ninguém. O que essa mulher me mandou de mensagem, mandou mensagem pra minha família, perturbou a minha vida, que eu quase deixei ele pra ela. Eu falei, amor, leva. Pelo amor de Deus, leva. Só que aí ela foi aquietando, não sei o que ele fez com ela, quando teve uma conversa definitiva com ela, que a abençoada de Jesus foi aquietando e me deixou em paz. Levantei toda na classe, tranquilo, não tô devendo nada pra ninguém, tô pagando, eu tô aqui, tô pagando. Ela não é dona do restaurante, eu não roubei nada de ninguém, levantei. Eu fui pro rodízio e ela foi também pro buffet. Só que lembra-te, irmã, que o buffet era do lado da mesa da minha família, assim, minha família toda. Só que muita gente da minha família conhecia ela, porque ela tava perturbando até a minha família. Gente, aquela mulher cutucou até ela achar o número de todo mundo da minha família, ir no trabalho da minha família, perturba a minha família. Gente, que vara, olha. Pra ela, aquela vara ali devia ser um poste. E nem é. Aí, tranquilo? Todo mundo já ficou olhando assim, meio naquele clima, viu ela assim de rabo de zóio, eu levantei-me e fui. Quando eu cheguei no buffet pra poder pegar ali um pãozinho, uma coisinha assim, o meu marido atrás de mim, porque eu falei bem baixinho pra ele, não senta não. Não senta não, tu ia comigo, tu vai comigo. Ela simplesmente virou e falou assim, oi, Júlio Cleide. Bem assim, cebola, aquela vozinha dela está com a rachada. Oi, Júlio Cleide. Meu marido, que tem amor à vida dele, né, eu achei que tinha, não falou nada. Ele abaixou a cabeça, focou no macarrão que tava na frente dele, começou a cutucar aquele macarrão ali desesperadamente, eu de lado, ela do meu lado, eu pegando o meu pãozinho, fingindo que ela não tava escutando, que ela tava fazendo um escândalo no batizado da minha sobrinha. E ela começou, Júlio Cleide, você não vai falar comigo, não? Quando você pensa que não, a mulher simplesmente... Curte, comenta pra parte 3 pra poder dar blogueira, amo vocês. Quando
querida viu que o Juros Cleide, meu marido, não ia falar com ela, amor, porque ele tava quase enfiando a cabeça dele dentro do prato de macarrão e eu do lado, fazendo a fina de salto alto, toda bem vestida. Eu falei, não vou me rebaixar, porque se eu me rebaixar, eu vou tacar essa cesta de pão na testa dela. Aí ela botou bem a mãozinha assim na cintura, assim, ó. Você não vai falar comigo não, Juros Cleide? E minha família toda vendo, porque ela estava falando em alto e bom tom, irmã, porque ela queria chamar a atenção do Juros Cleide. Ela queria que toda a minha família escutasse o diálogo que ela estava tendo sozinha com o Juros Cleide. E o Juros Cleide estava calado. Só que eu comecei a reparar que ele estava com o prato assim, o prato começou a fazer ó, tremenda, que o toba não passava uma agulha. Eu falei, gente, e eu só saí escutando, porque se ela não falar comigo, e se ele falar com ela, aí eu vou resolver com ele. Mas eu não queria bater palma pra maluco pra aquela mulher não voltar a perturbar minha vida, sabe? Eu não queria. Aí ela vira e fala bem assim, gente, bem assim, botou a mão no cintura e falou assim, ué, Juros Cleide, bem aquela vozinha dela de, ontem estava chupando até o caroço da Juros Cleia. E hoje você simplesmente vai fingir que não me conhece? Amor, na hora que ela falou isso, eu já virei aquela bonequinha do exorcista, assim, já olhando pra cara dela, falei, ô querida, não, peraí, que essa parte me interessa como é que é. Porque ontem meu marido saiu de casa cedinho, falando que ia jogar bola com os amigos dele, e voltou, era de noite, falando que ficou pro churras, tomaram uma cervejinha, biritinha, rolou um pagodinho lá onde ele jogava futebol. Achei um pouco estranho, porque raramente ele ia jogar futebol, por isso que eu não falava nada, que raramente ele ia jogar futebol. Eu já olhei pra cara dela e falei, como é que é, querida? Ela falou, dá licença que eu não tô falando com você. Eu falei, não, a partir do momento que você tá insinuando meu chifre, aí tu já me inclui. Como assim? Juros Cleide? Ele faltava pouco enfiar-se dentro do buffet. Eu falei, que papo é esse, Juros Cleide? Ele falou, cara, eu não sei, essa mulher é maluca, você sabe muito bem que ela é maluca. E aí começou a jogar que ela é maluca, que ela infernizou nessa vida, que ela tá... E minha família toda, assim, todo mundo, parece que o restaurante parou, porque ela falou em alto bom som. Então, não só minha família, como todo mundo em volta, começou a prestar atenção no mini escândalo que a querida tava fazendo. E eu falando, meu Deus, que vergonha. Eu falei assim, você tá falando que ontem você estava com meu marido? Eu estava com seu marido, que não sei o que. Você acha que ele fez o que pra eu poder aquietar e parar de perturbar a tua vida? Isso mesmo, eu tenho um caso com ele há anos. Foi a única forma que ele achou, segundo ele, de eu parar de perturbar você. Gente, eu olhei pra cara de Juros Cleide e ele falou, amor, eu posso te explicar, não é isso, é mentira, não sei o que. Eu falei, cala a boca. Cala tua boca, eu comecei a ligar uma coisa na outra, que direto, Juros Cleide me dava perdido, ia jogar uma bola, ia na casa de uma amiga, não sei o quê. Ele fazia isso pelo menos umas 4, 5 vezes no mês, sabe? Desligava o telefone, sumia. Aí eu comecei a ligar os pontos ali rapidamente na minha cabeça, eu olhei pra cara dele e falei, não acredito. Gente, eu dei um murro, assim, um murro, bem na face dele. Enquanto ele tava ali com o nariz minando, eu virei pra ela. Ela, o que foi? Vai vir pra cima de mim? Eu dei outro no nariz dela, amiga. Bom, rápido, prático. Deixei o prato ali, pedi desculpa à minha família e saí andando. Fui pra casa, cheia de ódio, já comecei a arrumar todas as coisas do Juros Cleide e ele veio tentar me explicar. A justificativa dele foi a mesma dela. Ele simplesmente falou pra mim que foi a única forma que ele achou dela deixar o nosso casamento em paz, dela me deixar em paz. É ele continuar tendo um caso com ela. Eu falei, pois agora ela vai me deixar em paz muito melhor. Porque você vai ser dela, você vai morar com ela. Arrumei todas as coisas dele, não rasguei nem nada, botei tudo, falei, pega tuas coisas e vai embora. Me separei, mas foi assim que eu descobri que eu fui corno. Às vezes é importante você escutar o que a amante tem a dizer. Meu marido fez questão de levar a amante dele lá na nossa casa pra eu poder conhecer. Só que, gente, isso pra mim foi tão bom, foi tão maravilhoso, que meus amigos, naquele dia, a casa ia cair. E ele foi crente que tava abafando, tá? Ele foi com puro suco do deboche, achando que ele estava arrasando. Eu tava casada há 12 anos. E, gente, o meu casamento tava mais pra lá do que pra cá. Porque eu sei exatamente no momento que o meu marido começou a me trair. Quando eu comecei a namorar com meu marido, ele tava muito empolgado. Sabe quando a pessoa, sim, você percebe que ela é aquela pessoa emocionada? Então, ele tava muito empolgado comigo, falava comigo o tempo todo. Você via que ele tava, assim, muito apaixonadinho, insistiu muito pra namorar comigo. E eu rapidamente percebi que ele era aquele tipo de pessoa que se empolgava e depois não mantia aquela empolgação, fazia tudo no impulso e depois o fogo da paixão apagava e ele ficava naquele chove não molha. Pois foi exatamente assim. Só que eu tava gostando dele, achei bonitinha aquela empolgação. Na época eu era nova, então eu não tinha uma cabeça assim tão firme como eu tenho hoje. Por exemplo, se eu conhecesse ele hoje, eu jamais começaria um relacionamento com ele, que eu sabia que ele era uma pessoa que agia por emoção e que quando a emoção acabasse, ele cagava e andava pra você.
Enquanto isso, eu comecei a namorar com ele, me casei com ele, como eu falei pra vocês, tudo muito rápido, tudo muito prático, tudo muito assim, do nada. Fui morar com ele e durante mais ou menos uns 10 anos o nosso casamento foi muito bom, sabe? Ele foi perdendo ali o interesse por mim no decorrer dos anos, eu vi isso acontecer e com isso eu fui me blindando. Eu fui fazendo exatamente a mesma coisa que ele, porque eu sempre fui aquela pessoa que me trata de uma forma e eu vou te tratar exatamente igual. Então, no nosso aniversário de 10 anos, eu descobri que ele tava me traindo. Desconfiei. Como? Ele simplesmente não chegou pro nosso jantar de aniversário. A gente sempre fazia e ele não chegou. Então eu falei, ele tá me traindo. Aí eu vi que ele começou a ficar muito tempo no telefone, ele começou a me dar perdido e eu descobri que eu tava sendo corna com certeza. Eu nunca peguei, eu nunca vi, mas eu tinha a certeza que eu tava sendo corna. E aí, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a cagar e andar pra ele, meu amor. Tratar ele da mesma forma que ele tava me tratando, porque era cômodo ficar com ele, e deixava ele à vontade. Até que um belo dia eu estava ali em casa, quando ele simplesmente chegou com uma mulher pra me apresentar dizendo que era amante dele. E ali ele teve uma surpresa enorme. Nesse dia, o meu marido tinha saído de casa muito cedo, né? Aí eu, muito espoleta, fiz o quê? Chamei o meu amante pra poder ir lá pra casa. Sim, vocês acham que eu ia ser corna sozinha? Não, amigos, eu não ia. E o meu marido, ele tava numa de, tipo assim, ficar com raivinha. Eu não sei se é porque quando você coloca o chifre, os homens sentem, ou se ele simplesmente tava, tipo assim, com raiva porque eu não tava nem aí. Porque eu comecei a cagar e andar pra ele quando eu vi que ele tava mudando. E sim, a gente ficou nisso 2 anos. Ele traindo de lá e eu traindo de cá, só que sem ninguém pegar. Ele não procurava, eu também não procurava, até que eu vi que eu comecei a perceber que ele tava diferente, assim, no sentido de... Ele tava parecendo gostar de alguém, sabe? Quando você sente que a pessoa tá começando a gostar de alguém. E aí, o que eu acho que aconteceu? Ele começou a gostar dessa mulher, porque ele tava me traindo, começou a ver ela frequentemente. E aí ele achou que ele ia simplesmente chegar com ela lá em casa, me apresentar e beijo, tchau. Só que nesse dia, gente, ele foi tão azarado que a minha casa ia cair firmemente, porque eu tava bem lá coisando com o meu amante, na cama que ele pagou, sem pena nem piedade do chifre dele. Eu tava ali, gente, com tudo, tá? Olha como a coisa tava boa. Quando eu escutei o barulho da chave, eu no quarto, ainda bem que tinha mais um andar, minha casa tinha um andar, né? Eu falei pro meu amante, corre pra debaixo da cama. Só que assim, eu já tava querendo largar meu marido, porque o meu amante, que acreditava muito no potencial dele, que achava que eu ia trair meu marido, mas não ia trair ele queria, sabe, tá falando, larga ele pra poder ficar comigo, poxa, eu quero casar com você, que não sei o que, porque eu amo você. Então também já tava gostando dele, meu marido também já devia estar gostando de outra, tava todo mundo um engano o outro, não sabia quem que enganava mais, aquela felicidade toda, né, chifre comendo solta. E aí ele me chega, eu suada, completamente nua, escondi meu amante debaixo da cama, porque até então eu não sabia o que ele queria, só que eu falei, gente, lascou, ele vai perceber que eu tô com alguém aqui, lascou. E aí, meus amigos, ele me entra, me gritando, eu, tô no quarto, amor, tentando me secar o suor daquela fonefação toda. E aí ele entra no quarto com uma querida. Quando eu vi aquela mulher, gente, eu quase que ajoelhei, graças a Deus. Eu falei, pois não. Ele, eu quero te apresentar a minha amante. Assim, gente, na maior calma possível. Ele falando, olha, eu não achei outra... Assim, eu calada, sentada na cama, a menina assim do lado dele, com todo o deboche do mundo, achando que ela tava arrasando. Sendo que assim, amiga, ele tava apaixonado por você por emoção. Você ia assistir Fruda futuramente, assim, que nem eu fui, mas relaxa que ele também tomou o dele. E aí, ele falando, olha, eu não achei o melhor jeito de te contar. Então eu achei assim super mais prático, uma conversa não existia. Trouxe aqui a minha amante pra você conhecer a partir de hoje. Eu quero que você saia porque ela vai morar aqui comigo e eu estou terminando o nosso casamento. Gente, eu achei que ele achou que eu ia começar a chorar. Meu Deus, por que você está fazendo isso comigo? Não! Eu simplesmente dei 2 tapinhas assim na cama e falei, pode sair. Meu amante saiu, falei, graças a Deus que você tomou a iniciativa, porque eu já tava pra tomar também, sem problemas nenhum, vou arrumar minhas coisas agora e tô indo pra casa do meu amante, apresentei, falei o nome, sobrenome, ele ficou olhando chocado e aí ele quis dar uma de boi bravo, começou a ir pra cima do meu amante falou, cara, olha, eu luto, tipo, se eu pegar você eu vou te estrubuchar, então vamos deixar pra lá, ela sai, você fica com a sua amante, ela fica comigo e tá tudo certo. E assim eu fiz, meus amigos, peguei minhas coisas, fui pra casa do meu amante, a gente assinou ali o divórcio, tudo bonitinho, ele veio atrás de mim, pediu pra voltar, falou que se arrependeu, que não sei o que, não esperava, né, que eu tava ali tendo um amante, não sei o que ele achou, que eu ia aceitar a amante dele. Eu sei que até hoje ele corre atrás de mim, mas eu tô muito bem com o meu marido. Inclusive já mandei tudo pra mulher dele que tá lá na casa que a gente morava. Estava eu subindo a escada do metrô às 6h30 da noite, horário de pico,
pra poder ir no shopping da Tijuca. Quando eu tava subindo a escada, eu olhei pra cima e tinha um senhorzinho muito velhinho, tipo assim, aquela cara de vovozinho, olhando pras pessoas que estavam subindo. Tava aquele tumulto, as pessoas subindo a escada um pouco mais devagar e ele olhando. Aquilo me chamou a atenção porque tinha uma muretinha e ele tava apoiado nessa muretinha, olhando pra quem tava subindo as escadas. E aí o olhar dele cruzou com o meu, sabe? Eu olhei pra ele, eu vi ele, ele olhou pra mim e ele afastou da mureta, ele saiu, como se ele já tivesse visto o que ele queria. Eu fui pro cantinho da escada, fui subindo, eu pretendia ir ao shopping. Eu tinha acabado de sair do trabalho. Quando eu consegui chegar no topo da escada, porque tava naquele horário de pico que todo mundo tá saindo, que eu fiz assim, ó, eu virei pra poder ir em direção ao shopping. Eu dei de cara com esse senhorzinho, ele tava com o celular dele na mão, na minha direção, com uma rosa na mão. Eu fiquei olhando assim, ele me parou, né? Eu fui abordada por ele, ele falou, oi, moça bonita, com o telefone. E a impressão que eu tinha é que ele estava me filmando. Ele falou, olha, queria te dar essa rosa, achei você tão bonita, que não sei o quê. E ele tinha aquela cara de vovozinho. Eu fiquei olhando pra cara dele, olhei pro telefone, peguei a rosa. Porque assim, quando é um homem adulto, é mais fácil você falar, não quero não sei o que, ele sai andando. Mas quando é um idoso, sabe, com aquelas roupas de velhinho, aquela coisinha assim fofinha, carinha de quem faz biscoito de tarde pros netinhos, a gente fica mais sem graça de negar, a gente entende aquilo como uma gentileza. Porque muitas vezes a gente escuta aquele discurso de que pessoas idosas são carentes. Eu, com os meus 18 anos, com uma bela educação, sempre ensinada a respeitar os mais velhos, ri e peguei a rosa. Só que assim, esse senhor tava com um telefone, um iPhone de última geração, e ele tava apontado pra mim. E eu olhei assim pro telefone, olhei pra ele e falei assim, o senhor tá me filmando com a rosa na mão? Ele, não, é só pro telefone não cair da minha mão. Sabe como é, né, minha filha? Eu já sou idoso. Eu falei, entendi. A rosa era de plástico, eu agradeci, desviei dele e segui o meu caminho. Vocês não têm noção do que aconteceu. Pra quem não sabe, esse metrô que fica na Tijuca, que vai pro Shopping Tijuca, é ali na Sans Pena, aqui no Rio de Janeiro. E é um local muito movimentado nesse horário de pico de mais ou menos 6 horas, 5 horas. Nessa mesma rua tem um monte de farmácia, um monte de americano, coisas assim. E antes de ir ao shopping, eu quis passar na farmácia. Eu tava com uma bolsa de lado, a rosa tava tipo num embrulho, assim, todo bonitinho. Botei na minha bolsa e fui olhando as farmácias, porque eu queria ver o preço de algo que eu queria comprar. Só que conforme eu fui andando, entrei numa farmácia, tava olhando as coisas e vi que tinha um homem, meio assim distante, com um telefone na mão também virado pra mim, como se ele estivesse pegando um ângulo pra me filmar. Eu olhei assim e falei, poxa, 2 homens no mesmo dia me filmando, tava um pouco estranho. Ele não era um homem idoso, né? Ele era um homem jovem ainda. Fiquei olhando aquilo e falei, não, é coisa da minha cabeça. Saí da farmácia e fui pra outra farmácia. Tem várias farmácias, uma do lado da outra. Fui andando, né? A rua cheia. Quando eu cheguei na outra farmácia, de novo, que eu olhei pra trás, tinha um outro homem, diferente desses outros 2, que também parecia estar me filmando, com o telefone na mão, andando, como se ele estivesse me filmando. Eu falei, eu vou entrar na farmácia pra eu poder ver. Eu entrei na farmácia, fui lá pro fundo da farmácia e vi ele entrando, porque na farmácia tinha uma tela, assim, que filmava a farmácia toda. Eu vi ele entrando, procurando alguma coisa. Eu virei a prateleira, assim, rodei a loja. Quando eu vi, ele tava também, disfarçadamente, assim, como se ele estivesse olhando o produto, olhando pra mim e me filmando. Quando eu olhei bem pra cara dele, ele pegou o telefone e botou no ouvido, como se ele estivesse atendendo o telefone. Ah, começou a falar, não, fulano de tal, não sei o quê. Eu achei aquilo muito estranho, saí da farmácia. E assim, eu tinha saído do metrô e ido pra uma ponta da rua. Eu voltei, porque pra poder ir pro shopping, eu queria dar a volta numa rua que seguia reto e você dava direto no shopping, que é uma loja que também tem um monte de comércio. Só que nisso já tava de noite. Andei a rua toda de novo, passei um pouco pelo metrô. Quando eu virei, que tinha a primeira loja ali, eu dei de cara com o mesmo senhorzinho que me deu a rosa. Ele não tava filmando, não tava com o telefone na mão, mas ele tava na esquina em pé, olhando como se ele estivesse esperando alguma coisa. Eu passei por ele, ele falou, ih, nós cruzamos de novo. E ele olhou pra minha mão e viu que a rosa não estava na minha mão. Ele começou a procurar, como se ele estivesse procurando alguma coisa, e viu a rosa na bolsa. Só que isso eu tô contando agora mais calma. Na hora, eu não associei. Eu vi que ele tava olhando pra minha mão, procurando alguma coisa, mas eu não conseguia identificar o quê. Eu ri pra ele, passei e segui indo pro shopping. E, gente, era um velhinho mesmo, que, tipo assim, andava devagarzinho, sabe? Eu cheguei na rua do que dava pro shopping, só que existia 2 passagens. Uma galeria, que eu acreditava que já estava fechada,
E aí você andava mais um pouquinho, virava, tinha uma praça, que você passa pela praça em frente ao shopping. E eu resolvi ir por essa praça, né? Ela tava bem cheia, bem movimentada. Só que, quando eu olhei pra trás, eu vi o segundo homem que tava na farmácia, que quando eu olhei bem pra cara dele, ele fingiu atender o telefone. E eu lembro dele porque eu olhei bem pro rosto dele. Só que ele estava com uma roupa diferente de que ele tava quando ele entrou na farmácia. Eu tenho certeza que ele tava com outra roupa. E eu olhei assim, falei, gente, é o mesmo homem, só que ele tá com outra roupa e tava de boné. O homem que eu vi na farmácia, ele não tava de boné. E mais uma vez, ele tava sentado no banco, com o telefone virado pra mim, como se ele estivesse me filmando. Eu apertei o passo. Saí andando assim pela praça, virei, e aí é onde tem um sinal e você atravessa pro shopping. Só que na hora, passou uma mulher e ela deu um esbarrão em mim. E na hora que ela deu um esbarrão em mim, ela bateu na minha bolsa e na minha rosa. Gente, aquilo me deu um estalo tão grande, que eu tava tão nervosa que eu vi que tinha gente me seguindo, que eram 3 tipos de pessoas diferentes me seguindo, e que pareciam saber exatamente onde eu estava. Eu fiquei tão nervosa, que eu olhei pra Rosa e eu associei, parece que fez assim na minha cabeça. Graças a Deus, aquela moça bateu em mim, porque eu não ia prestar atenção. E a gente tava em horário de pico, todo mundo andando pra lá e pra cá, eu não ia prestar atenção. Eu não vi o que tinha na Rosa, eu peguei a Rosa e joguei ela no chão. E fui direto pro shopping. Eu fiquei com tanto medo, que eu fiquei com medo de chamar um Uber. Porque eu não sabia o que tava acontecendo. Eu fui subir um dos andares do shopping, fui entrando em diversas lojas aleatórias e entrei no banheiro feminino. Fiquei olhando de um lado pro outro, tinha certeza que ninguém tava me seguindo. E eu fiquei com muito medo de pedir um Uber e ir pra casa. Então eu liguei pro meu pai, contei pro meu pai exatamente o que tava acontecendo. E ele falou, não sai do banheiro, eu tô indo te buscar. Meu pai saiu do trabalho, ele não tinha nem acabado o expediente dele. Parou no estacionamento do shopping. E quando ele tava na porta do banheiro, ele falou, papai tá aqui, sai. Eu saí e nós fomos direto pra casa. E por que eu estou contando isso? Porque é uma forma muito grande de alerta. Porque hoje em dia, jovens que saem da escola, que saem do curso e vão direto pro Shopping Tijuca, dar uma volta, comer, isso é muito normal. Pessoas bem mais jovens do que eu. Então fique de alerta. Eu não sei o que ia acontecer. Eu sei que eles estavam me seguindo e tinha alguma coisa naquela Rosa. Não aceitem coisas de estranhos. Ensinem o filho de vocês a não aceitar coisas de estranhos. Seja quem for, seja uma velhinha, seja um velhinho, seja uma criança, seja quem for. Não aceite coisas de estranho. Nada de comer e nenhum tipo de objeto, nem gentileza, nem nada. Agradece e vai embora. E preste atenção que é tudo muito organizado. A troca de roupa, o senhorzinho acima de qualquer suspeita que tá te entregando uma rosa de uma forma gentil, o horário de pico daquela subida do metrô que tá todo mundo querendo ir pra casa, horário onde a rua tá movimentada e tem milhares de pessoas andando pra lá e pra cá e você não consegue se atentar. Demorou muito pra eu perceber que tinha alguma coisa naquela rosa, justamente por toda essa situação que foi criada, porque tinha muita gente. Eu olhava pra trás e ficava naquela, é aquela pessoa? Não é. Mas esse homem não é. Entendeu? Você ficava naquela coisa da minha cabeça. Eu tô ficando maluca, você entrava na farmácia, a pessoa entrava, eu estou ficando doida. É tudo muito bem elaborado pra você ficar confusa, pra te distrair. Tanto em relação à Rosa, quanto em relação a você achar que é a pessoa que tá te seguindo ou não. E eram 3 pessoas diferentes. E uma delas trocou de roupa no meio do caminho. Então tomem cuidado. Eu tinha acabado de chegar da escola quando meu pai entrou em casa com outro homem. Sabe quando você chega da escola mais quebrado que arroz de terceiro? Então, eu cheguei, fui me deitar, tava meu irmão em casa, meu pai também, minha mãe estava trabalhando. Eu comecei a escutar uns barulhos meio estranhos, levantei, dei de cara com meu pai, perguntei, papi, está tudo bem? Ele falou, nada não. Eu falei, que barulho é esse? Ele, nada não. E saiu. Passou alguns minutos, volta o meu pai, com um homem, mais sujo que não sei o quê. Gente, podre, o homem estava podre, com as roupas todas rasgadas. Quando ele entrou em casa, o cheiro dele exalou, que ninguém conseguia ficar perto dele, aquele cheiro de mijo misturado com sujeira. E ele tava sujo dos pés à cabeça. Meu irmão também escutou o barulho, saiu do quarto, ficou eu e ele olhando pra cara do meu pai, pra cara do moço que notoriamente era um pilingrino. E aí o meu pai chegou bem pertinho da gente e mandou meu irmão ir cumprimentar o querido pilingrino. E falou assim, vai lá cumprimentar ele, mas não fala que eu sou seu pai, fala que eu sou seu tio. Eu sou o tio de vocês. Nós ficamos um olhando pra cara do outro assim, sem entender bulhufas. Tipo, meu irmão foi lá, cumprimentou, mas meu pai o tempo todo deixando bem assim, criterioso pra não falar que era o pai da gente. Como se ele não quisesse que o Pilingrino soubesse que ele tinha família. O Pilingrino entrou como se a casa fosse dele, tomou banho, comeu e feliz e pimpões. Nós não entendemos nada e passou. Eu não comentei nada, meu irmão também não comentou nada, minha mãe chegou, ninguém falou nada. Só que isso começou a se repetir todos os dias. E meu pai, ele não trabalhava. Só a minha mãe trabalhava. Então a gente não era uma família que tinha uma condição muito boa. E todos os
Diz o pilingrino de Jesus ia lá e comia tudo quanto é comida que se possa imaginar. E meu pai falava pra minha mãe que era a gente que tava comendo. A comida começou a faltar de tanto que o pilingrino comia. Como a minha mãe não tinha muito dinheiro, realmente estava faltando pra gente. Até que um belo dia, eu e meu irmão, nós cansamos e fomos contar pra minha mãe. Mãe, não estamos comendo até o concreto da parede. Papai está trazendo um pilingrino aqui todo santo dia. Só que aí a situação piora. Curte, comenta pra parte 2 pra poder ajudar a blogueira. Quando eu contei pra minha mãe, a minha mãe foi falar com meu pai. Meu pai deu uma desculpa e isso continuou acontecendo. Até que chegou um momento que a minha mãe viu que realmente estava faltando comida, literalmente, porque o pilingrino tava comendo toda a nossa comida. A minha mãe falou pro meu pai que não dava mais, botar um basta, que era pra ele escolher entre a família dele ou o pilingrino. Ele não escolheu o pilingrino. Gente, ele escolheu o pilingrino. Eles começaram a discutir, brigando e aquela confusão. Só que a minha mãe era da igreja. Então ela sempre acreditava naquela coisa, o meu marido, eu preciso perdoar. No fim, eles resolveram esquecer aquilo. O dia amanheceu normal, ninguém tocou mais no assunto. O pilingrino passou a não ir mais na minha casa. Até que um belo dia, a porta da minha casa foi arrombada. E alguém roubou o único dinheiro que a minha mãe estava guardando pro dízimo da igreja. Sim, a minha mãe, né, era bem fervorosa e tinha um dinheirinho que ela guardava pro dízimo. Gente, pouca coisa. Era tipo assim, só pra abençoar mesmo. Levaram o dinheiro, ninguém entendeu muito quem tinha sido, desconfiamos dos vizinhos, desconfiamos disso, daquilo. E meu pai falando que a culpa era minha, que eu devia ter deixado a porta aberta, sendo que eu falei que a porta estava trancada. E quando a gente chegou, a porta tinha sido arrombada. Então tinha sido eu, mas ele jogou a culpa em cima de mim. Por quê? Porque foi eu que contei pra minha mãe do pilingrino. Passou-se os dias, né? Ficamos sem o dinheiro de dízimo, esquecemos disso, até que eu, minha mãe e meu irmão fomos fazer uma visita pro meu tio, que era irmão do meu pai. Meu pai não tinha ido. Quando a gente chegou lá, conversa vai, conversa vem, do Neida, gente, assim, ó, do nada. Meu tio simplesmente falou, tu sabia que o teu marido era gay? Falei, ué, era gay? É, quando ele namorava com você, ele pegava o bairro todo, tá bom? Todo mundo sabia disso, mas ele insistia que ele era hétero. A minha mãe, amor, ficou com o cão, porque ela não sabia de nada. E logo eu já pensei, gente, meu pai levava um pilingrino lá pra casa pra poder comer e tomar banho, hein? A troco de quê? Minha mãe ligou 1+1, foi pra casa com o cão no corpo pra poder tirar satisfação com meu pai. Quando ela chegou lá, queridos, foi assim, ó, o barraco. Virou aquele caos, aquela confusão. E no meio da briga, nós descobrimos que o dízimo que tinha subido da porta que tava sido arrombada e que tinha sido culpa minha, na verdade, o meu pai arrombou a porta assim, só pra parecer que tinha sido alguém que tinha entrado, mas ele que tinha pegado o dinheiro para comprar cigarro pro pilingrino. Que o pilingrino dele tava sem cigarro. Ué, e o pilingrino não tava mais indo lá em casa. A minha mãe começou a discutir com meu pai, falando que não tava mais aguentando orar, que ele não mudava e que ela ia se mudar de casa. Acho que a minha mãe achou que a resolução do problema era que ela ia mudar de casa e que quem quisesse se mudar com ela teria que mudar. Tipo, mudar as atitudes. A minha mãe mandou eu e meu irmão pra casa dos nossos tios, nós ficamos lá, enquanto ela tava procurando outra casa e resolvendo as coisas com meu pai, porque ficou um caos. E ela procurando, demorou mó tempão pra poder encontrar, até que ela encontrou. Ela encontrou, a gente se mudou, e uma semana depois que a gente se mudou, que meu pai viu que ele não tinha mais roupa lavada, meu pai não trabalhava, minha mãe que sustentava a casa, ele pediu pra voltar. E a minha mãe, que, né, perdoou, orava, não sei o que, aceitou mais uma vez o meu pai dentro de casa. Meu pai voltou pra casa e as coisas ficaram num clima meio estranho, meio assim desconfiado, até que o querido do meu pai começou a sair muito de casa. E um belo dia, minha mãe voltando do trabalho, a vizinha pediu pra poder falar com ele, fofoquita, contar a fofoca, graças a Deus. Curte, comenta pra parte pra poder ajudar a blogueira de vocês, que piora. Pois bem, a vizinha chegou e falou, olha, vizinha querida, sei que você acabou assim de se mudar, mas eu preciso te contar uma coisa muito estranha que tá acontecendo. Seu marido tá saindo todos os dias de casa com um monte de pote na mão. E eu já achava isso um pouco estranho, porque ele saía todos os dias com esses potes na mão. Só que ontem, um cara muito estranho entrou na sua casa junto com ele. E parecia estar bêbado, o cara tava bem sujo, né, bem maltrapinho, não sei o quê. Aí minha mãe já pensou, o pilingrino. Era o pilingrino. Sim, gente, a gente se mudou e meu pai levou o pilingrino atrás. Então ele estava levando comida de casa pro pilingrino, por isso que tava faltando novamente. E não satisfeito, ele deixou o pilingrino entrar lá em casa de novo. Aí a minha mãe, finalmente, em nome de Jesus, se revoltou, colocou o meu pai pra fora. Só que aí o que meu pai fez? Meu pai saiu de casa, a gente falou tranquilo. Passou-se uns dias, estava eu, minhas primas, minha avó também tava lá em casa. Tava todo mundo dormindo, quando a minha prima do nada me acordou e falou que tinha visto um vulto. Eu achei que ela tava brincando, eu achei que era a palhaçada dela. Acho que ela falou, cara, eu juro que eu vi. Eu duvidando,
a luz da cozinha foi lá e acendeu. Sozinha. A gente entrou em desespero e falou, não, vamos acordar minha mãe. Pulamos do nosso quarto pro quarto da minha mãe. Acordei minha mãe e falei, mãe, a fulano de tal, querida priminha aqui, viu um vulto passando e a luz acendeu sozinha. Minha mãe achou que era uma brincadeira, não sei o que, mas levantou pra poder ver. E aí ela viu que a luz da cozinha realmente estava acesa, que a porta estava aberta e tinha uma cadeira que todas as vezes que a minha mãe ia dormir, a minha mãe botava a cadeira na porta. Eu não sei porquê, mas a minha mãe colocava. E essa cadeira estava pra frente, ou seja, alguém empurrou a cadeira. A gente entrou em desespero. Todo mundo ficou preocupado. Minha mãe começou a procurar a chave da casa para poder trancar a porta e não achava mais a chave. Ficou todo mundo ali em alerta, até que, isso era num sábado, até que domingo de manhã o meu pai simplesmente apareceu com a chave. Apareceu com a chave, a porta aberta, minha mãe desesperada, querendo trancar a ponto já de chamar o chaveiro. Meu pai apareceu com a chave. E aí ele começou a soltar as bombas. Ele falou que o pilingrino estava indo lá em casa, que ele tinha dado a chave dele pro pilingrino ir lá pegar a comida sempre que ele queria. Então, todas as vezes que a gente estava na escola, minha mãe trabalhando ou dormindo, ele entrava e pegava comida. E aí a minha mãe não percebia. A gente só viu porque a minha prima acabou acordando nessa noite que ele entrou. E porque ele estava tão bêbado que ele deixou a porta aberta e levou as duas chaves. E aí ele começou a falar pra minha mãe que ele estava com o pilingrino, que eles estavam furenfando, que o pilingrino era o amor da vida dele e que ele não queria largar o pilingrino dele. Gente, a minha mãe chorou tanto, mas tanto, mas tanto. A gente já tava desconfiado da situação do pilingrino, mas a gente não achou que ele estaria, né? A gente não achou. Eles brigaram. Meu pai sumiu. Um tempo depois, ele voltou. A minha mãe aceitou ele de volta. Esse pilingrino continua indo na minha casa. Meu pai continua dando comida pra ele. Ele está com o pilingrino até hoje. E a minha mãe não termina com ele porque não pode largar a varinha de Hogwarts, que gosta da varinha de Hogwarts do pilingrino. E é isso. Minha mãe tá com meu pai tá com o pilingrino. Meu pai, que não trabalha, que não faz nada da vida, vive alimentando o pilingrino. Às vezes falta comida pra gente. E minha mãe não larga dele. Eu fui no mercado com meu marido e fui na seção buscar um leite. Na seção de buscar um leite do mercado. Quando eu voltei, meu querido Jurandir estava no trabalho e me manda uma mensagem. Lovres, vulgo eu. Vamos no mercado? Está faltando coisas de comer em casa. Eu falei, tranquilo, concordo com você, vamos no mercado. E aí ele falou, mais tarde eu passo aí pra poder te buscar. Combinamos, eu fiz a lista tudo bonitinho e nós fomos em direção ao mercado. Marido esse que eu estava casada há 15 anos. 15, tá? Casei moça, queridos. Ó, dei minha juventude pra esse querido de Jeová. Tranquilo, a gente foi pro mercado, como a gente sempre fazia. Mercado que a gente estava acostumado a ir, que era razoavelmente perto da nossa residência. E aí a gente tava pegando as nossas coisinhas e eu falei pra ele, amor, vai pegando os legumes que tá aqui nessa lista que eu vou lá na seção do leite pra poder buscar o leite, porque tá ficando tarde. Porque assim, gente, quando a gente deixa pra fazer compra do mês, a gente compra tudo. Então a gente já tava lá no mercado, já tinha 1h30 só pegando coisa, e a coisa não acabava. E eu falei, vai pegando aí as batatas, os legumes, as coisas, que eu vou lá pegar o leite pra já adiantar a nossa vida. Ele falou que tudo bem. E eu fui na seção de leite buscar meu leite. Tranquilo. Cheguei lá na seção de leite, peguei o meu leite, era do lado do queijo. Falei, já vou ficar aqui na fila e já vou pegar um queijo. Mandei uma mensagem pra ele e falei, amor, vou entrar aqui na fila dos frios, ainda falei frios, e vou pegar um queijo. Por quê? A fila dos frios sempre parece que é a maior fila. Olha, eu não entendo. É sempre a maior fila. A do pão e a dos frios. Fiquei lá na fila dos frios, mais ou menos uns 10 a 15 minutos até chegar a minha vez. Pedi o meu queijo e fui eu com queijo, presunto, mussarela, essas coisas, pra onde meu marido estava, que era onde tinha os legumes. Quando eu cheguei, que eu virei o corredor, eu dei de cara com uma situação que vocês não têm noção. Curte, comenta, compartilha pra poder ajudar a blogueira. Meu querido marido estava de costa na fila não, pegando acho que uma cenoura. E antes de eu ir falar com ele, eu fui esvaziar a minha mão no nosso carrinho, porque eu reconheci o nosso carrinho, porque tinha uma bolsa, porque eu sempre levo aquelas bolsas recicláveis. Então, e tava lá dentro do carrinho, uma bolsinha cheia de um monte de bolsa reciclável. Só que quando eu olhei no carrinho, tinha uma moça dentro do carrinho. O que acontece? O carrinho estava cheio. Só que não estava cheio até a boca ainda. O que ela fez? Pra não ficar dentro
da compra, maçã na compra, ela simplesmente subiu no carrinho, botou uma perna de um lado, uma perna do outro, apoiou os dois braços e meio que tava fazendo uma gongorra pra não ficar dentro do carrinho, mas dentro do carrinho. Cara, eu não acreditei. Ela era uma moça, assim, mais novinha e ela era bem magrinha, por isso que o carrinho não tombou. Porque eu falei, gente, como é que esse carrinho não virou? Quando eu olhei, meu marido pegando a cenoura, eu falei, cara, ou ela é doida ou esse carrinho não é meu. Eu olhei, assim, de longe, assim, várias vezes pro carrinho. Ele ainda não tinha me visto. Olhei várias vezes. Só que, cara, a minha bolsa tava ali e era a minha bolsa, que eu levava uma mochilinha cheia de outras bolsas do mercado. Eu falei, cara, é o meu carrinho. Aí eu pensei o quê? Bom, ela confundiu com o carrinho dela, deve estar fazendo uma brincadeira com alguém ou coisa do tipo, porque não é possível que ela simplesmente ia entrar no carrinho alheio de outra pessoa, assim, de doida, né? Eu cheguei bem pertinho do carrinho e fiz isso aqui, ó. Boa noite. Tudo bom, meu amor? Tudo bom? Ela olhando pra minha cara sem entender nada. Aí eu falei assim, olha, tá tudo bem? Que tipo, ela tava no meu carrinho. Ela falou assim, oi, então tudo bem? Assim, naturalmente. Aí eu falei assim, posso saber o que você tá fazendo dentro do carrinho? E aí ela entendeu que eu era uma pessoa aleatória que passou, viu ela dentro do carrinho, achei engraçado e fui conversar com ela. Porque ela começou a rir e falou assim, menina, eu tô aqui tentando chamar atenção. Só quando ela falou atenção, o meu marido chegou atrás de mim, eu com leite, os queijos, os presuntos e os frios na mão, e falou assim, boa noite. Completamente assustado. Porque eu olhei pra trás, Jurandir estava branco dessa cor aqui, que ele tava fazendo cosplay do Gaspar. Gente, eu tenho certeza que a pressão dele baixou ali na hora. A menina que estava falando parou de falar, olhou pra ele e riu. E ele olhando a situação com os olhos desse tamanho aqui, sem saber o que falar. Eu virei pra menina e falei assim, posso saber o porquê que você está dentro do meu carrinho? Porque ele não falava, ela não falava. Um olhando pra cara do outro e a menina sorrindo pra ele, tipo assim, achando aquilo ali tudo muito engraçado. Porque eu acho que ela não tava entendendo. E eu falei, posso saber por que você tá dentro do meu carrinho? O que tá acontecendo? Eu não tô te entendendo. O que você falou? Você tá querendo chamar a atenção de quem? Ela olhou pra minha cara e falou assim, como assim seu carrinho? Galera. Eu falei, meu carrinho e do meu esposo. Amor, eu tenho certeza que se ele não tivesse firme nas pernas, ele desmaiava. Ela falou, como assim, seu marido? Eu falei, não, tá acontecendo alguma coisa? Aí ela soltou uma bomba. Curte e comenta pra parte 3, pra poder ajudar a blogueira. A menina, rapidamente, coitada, assim, em desespero, começou a sair do carrinho, né? Se remexer todo pra poder sair do carrinho. Eu ajudei ela a sair do carrinho. E meu marido, amor, com a cenoura na mão, calado, em choque, tentando, assim, sabe, não sabia o que falar. Ela falou assim, como assim, moça, esse é seu carrinho? Eu falei assim, ué, esse é meu carrinho do meu esposo. Eu achei que você tinha confundido, achei que você tava dentro do carrinho achando que era de outra pessoa. Ela olhou pra cara dele e falou, você é casado com ela? E ele não abriu a boca. Ela falou, olha, moça, como ele não tá falando nada, aí eu já olhei pra cara dele, falei, explica. Eu falei, gente, não, tô casada com ele há 15 anos. Será que esse homem tem uma amante? Será que essa menina brotou da terra? Porque eu nunca desconfiei de nada, eu nunca achei nada dele. Então eu falei, não é possível que ele tenha uma amante. E eu não sabia, eu não prestei atenção. Fiquei olhando assim, ela falou, olha, eu vim aqui pra esse corredor. Ele tava encostado no carrinho. Ela começou a gaguejar e ele falando, amor, e aí ele reagiu, né? Ele resolveu falar, amor, vamos pra lá, essa menina tá doida, que não sei o quê, não sei, deixa ela ir, não sei o quê. Aí ela falou, não tô doida não, você não vai fazer isso não, porque isso não é certo. Eu falando, deixa ela falar. Como assim ela tá doida? Deixa ela falar. Aí a menina vira e fala assim, olha, eu vim aqui pra esse corredor, seu marido tava encostado aqui no carrinho, ele sorriu pra mim, eu sorri de volta, eu não vi aliança no dedo dele, nem nada do tipo, e ele veio até mim e pediu o meu número. A gente ficou conversando um tempinho, eu passei o meu número, ele falou pra mim que era solteiro, casado comigo há 15 anos. Me jogou uma cantadinha perguntando se eu tava trabalhando aqui e se ele comprasse alguma coisa, a atendente vinha junto, só que eu não trabalho aqui, então ele pediu o meu número, não sei o quê, e eu falei que tudo bem. Passei o meu número pra ele, porque eu tinha gostado dele, que meu marido era uma pessoa muito bonita. E eu vi que ele tinha ido comprar a cenoura, pegar as cenouras, e resolvi fazer uma brincadeira. A menina também meio desequilibrada, né? Porque ela falou, como ele fez a piadinha da atendente, se eu ia junto e tal, eu resolvi fazer uma brincadeira. Entrei no carrinho pra poder falar que eu ia junto, queria me comprar junto. Tipo assim, uma brincadeirinha. Ali, amor, ele perdeu as estribeiras, começou a gritar com a menina, falando que ela era louca, que ela era mentirosa, que ela ia acabar com o casamento dele de anos, que ele nem conhecia ela, que não sei o que ele ia chamar a segurança. Eu falei, não.
E você não vai fazer isso não. Ela falando que não tava mentindo, pedindo desculpa pra mim, falando que não sabia que ele era casado, que não sei o quê. Só que quando eu olhei pro dedo dele, ele estava com aliança. Eu falei, você não viu que ele tá de aliança? E ela falou, ele tava sem aliança. Só que o problema não era muito nem aliança, é ele ter ido pedir o número dela, porque foi ele que foi até ela. E aí ela falou pra mim, eu acabei de salvar o número dele, o meu número no telefone dele, pode procurar. Ela me falou o número, eu procurei e não achei o número na agenda. Falei, olha, seu número não tá aqui. Você tem certeza? O que tá acontecendo? Não tô entendendo. Ela falou, vamos pedir as câmeras, que não sei o que. E meu marido falando, tô falando, essa menina é louca, eu não adicionei o número de ninguém, que não sei o que, não sei o que lá. Só que aí, Deus, que o corno falou, vai rolando. Eu procurando o número dela, pesquisei o nome que ela falou, que ela disse que anotou com o nome dela. Procurei, não achei. Só que lá no final, lá no P, eu achei escrito assim, padaria. Só que a gente não comprava pão na padaria, a gente sempre comprava no mercado. Aí eu falei, esse número dessa padaria aqui. Ele falou, amor, uma padaria que abriu perto lá de casa. Eu peguei o número pra poder ver se o pão lá é mais gostoso do que aqui no mercado. Começou a se tremer todo, começou a gaguejar todo. Eu olhei pra cara da menina, cliquei no número e falei, esse aqui é o seu número? Ela, esse é meu número. Liguei, o telefone dela tocou. Eu olhei pra cara dele com um ódio tão grande que eu fui devolver o telefone, eu botei o telefone na palma da minha mãe e fiz assim, pum, na cara dele. Virei as minhas costas, larguei ele com as compras e fui embora. Ele ficou lá gritando com a menina, não sei o que aconteceu. Fui pra casa, arrumei todas as minhas coisas, nós não tínhamos filhos, e fui pra casa da minha mãe. Ele tentou ir lá, tentou conversar comigo, disse que não era motivo pra acabar um casamento de 15 anos. Só que assim, gente, ele pediu o número de uma menina, boa intenção ele não tinha, né? Eu me separei e nunca mais eu quis saber dele. Assim que eu descobri que, com certeza, eu era corna, com certeza. Se eu não era corna antes, eu era futura corna. Uma bela noite eu acordei e minha esposa não estava na cama. Quando eu fui atrás dela, dei de cara com ela entrando em casa. E ela falou pra mim que tinha perdido o sono e saiu pro jardim, pra frente da casa que ela chamava de jardim, pra poder tomar um ar. Fiquei desconfiado porque eu fiquei me perguntando, será que foi a primeira vez? Será que em outras noites ela também saiu? Porque eu tinha um sono muito profundo. Nesse relato, nós somos um macho. Conversei com o Best, meu querido, meu melhor amigo, e ele falou, é fácil você tirar essa dúvida. Compra uma câmera, né, e coloca na sua casa. E eu lembro que eu ainda fiquei meio assim, ah, cara, mas como é que eu vou fazer isso? Pô, ela é minha mulher, quebrar muita confiança, que não sei o que. Ele falou, ué, mas se você tá tão desconfiado dela, então é melhor você fazer isso. Compra uma câmera escondida, né, uma bem assim, disfarçada, pequenininha, e coloca na sua casa pra você ver o que tá acontecendo, se ela tá saindo, se ela não tá saindo. Eu meio que neguei, falei que eu ia fingir que tava dormindo das primeiras vezes pra poder pegar ela. Fiquei 2 dias fingindo que tava dormindo e a danada nunca que saía, né? Ela era esperta. Só que aí eu comecei a não aguentar mais e pegar no sono. E aí eu não sabia se ela estava saindo ou não, porque eu queria ficar mais ou menos uma semana fazendo isso. Eu consegui me manter por 2 dias. E o que me fez colocar a câmera é que um belo dia eu acordei e novamente ela não estava na cama. E aí quando eu saí, ela estava na cozinha tomando um chá. Achei aquilo muito esquisito, fiquei com a pulga atrás da orelha. Ela falou que tinha perdido o sono, minha mulher tava perdendo muito o sono, vocês não acham? Eu tava achando. E aí eu comprei a câmera que o meu amigo falou e instalei na minha casa quando ela estava trabalhando. Eu estava casado com ela, já tinha 10 anos, ela trabalhava, eu também trabalhava. Quando eu coloquei a câmera, fiquei uma semana dormindo tranquilamente e deixei a câmera rolando até que eu peguei a câmera pra poder ver e vi que ela saía todas as noites. E aí eu fui atrás pra descobrir onde ela ia, o que ela ia fazer e se eu era chifrudo. Curte e comenta a parte 2 que a história é pior do que você pensa. Contei pro meu amigo, falei que eu tinha olhado a câmera e que ela se arrumava toda e saía, né? Inclusive, o nosso quarto tinha banheiro. Ela tomava banho e saía, só que ela tomava banho no banheiro da casa. Saía com uma roupinha assim, bonitinha, deixava tudo prontinho pra quando ela voltasse, se trocava ali na sala mesmo, botava uma outra roupa, escondia a roupa, que ela tinha um esconderijinho que ela deixava a roupa de ir, a roupa de voltar, e depois ficava na cozinha ou entrava pro quarto pra poder dormir. Eu botei câmera no quarto, botei câmera na cozinha e botei câmera na sala. Pois bem, fingi que eu estava dormindo uma fatídica noite. A minha esposa levantou linda e pimpolha, como se nada tivesse acontecendo, pé com pé, e eu escutando, tá? Eu escutando o barulhinho da cama levantando. Gente, eu tomei tanto café nesse dia pra não dormir que vocês não estão nem entendendo. Eu toda agitada esperando ela levantar. Quando ela levantou, eu fui quente atrás dela. Ela foi lá, eu esperando, tomou o banhozinho dela. Eu quietinho no meu canto, só observando nas escuras. Ela se arrumou e saiu, né? Como se nada estivesse acontecendo. Tipo, o chifrudo não tava dormindo.
Eu vi que ela foi a pé e nós tínhamos carro. Eu falei, bom, ela tá indo pra perto. Eu conhecia todos os nossos vizinhos. Eu falei, ela tá indo pra casa de alguém, ou ela tá indo fazer alguma coisa de errado. Só que os nossos vizinhos eram casados, né? Eu fiquei, ué, eu pelo menos não tô sendo corna sozinha. Não tinha um vizinho solteiro na região ali que a gente morava, porque era uma rua assim de uma cidade mais pequena. Não tinha, tranquilo. Ah, mas por que a sua cidade, a rua que você morava era menorzinha? Porque era a rua do cemitério. Então muitas pessoas tinham medo, tinham preconceito e não queriam morar ali. Então foi construído poucas casas ali. Era mais assim, família, gente casada, entendeu? Então a nossa rua assim era bem deserta. Eu vi ela seguindo a moça. Ela tava com uma lanterninha na mão, uma bolsinha, uma lanterninha e foi. Eu não entendi nada. Eu seguindo ela, tá? Sem lanterninha, sem nada. Ela com uma mochilinha, uma bolsinha, né? Com a lanterninha indo em direção ao cemitério. Eu falei, ué, gente, será que essa mulher tá fazendo algum tipo de magia, algum tipo de pacto, alguma coisa assim do tipo, eu tô achando que eu tô sendo corno, mas ela tem as crenças dela e não quer me contar? Fiquei com uma esperança aqui no meu coraçãozinho. Tá bom, ela chegou no cemitério, entrou, abriu o portãozinho e foi. E o cemitério, ele tinha o portão que dava pra você entrar, só que fazia barulho quando você arrastava o portão, ficava aberto o cemitério. Fazia um barulho muito, tipo, nhau! Então se eu entrasse, ela ia escutar que eu entrei. Só que tinha um murinho. E o murinho dava pra subir, tinha um barrancozinho assim, dava pra subir. E você via o cemitério todo. Fui seguindo ela com os olhos, fui pro murinho, subi no murinho e vi ela indo em direção a uma catatumba lá, né? Onde os falecidos descansavam. Quando chegou numa catatumba específica, ela abriu a mochila dela. E, gente, curte e comenta pra parte 2, parte 3, pra poder ajudar a blogueira. Ela abriu a querida da mochila dela, tirou um pano preto, né? E forrou a catatumba. Sim, ela forrou. Tirou uma mini almofadinha, porque tinha uma... Era uma bolsa, gente, que tipo assim, era meio que uma mochila bolsa, sabe? Era grandinha. E ela tinha várias coisas lá. Ela forrou a catatumba lá, botou a mini almofadinha e deitou. Aí eu fiquei pensando, bom, ela é maluca, não tá me traindo pelo menos, né? Ela vem aqui, deita numa catatumba e fica olhando pras estrelas. Quem nunca? Vai ver, ela veio pra ficar mais perto de Deus, pra falar com Deus. Ou vai ver uma catatumba ali de alguém importante, apesar de eu não conhecer ninguém que tenha falecido na família dela. Mas fiquei pensativo sobre e fiquei observando. Quando eu estava ao ponto de ir lá e falar com ela, amor, o que você me escondeu? O que você tá fazendo, querida? Eu pedi pelo menos uma explicação. Eu escutei o barulhinho do portão. Aí ela gritou. Porque, gente, ninguém tava no cemitério, né? Ela gritou, é você, amor? Eu quase respondi, como era eu. Ele falou, sou eu, não veio de mim. Eu falei, ou é um fantasma, ou temos mais alguma pessoa aqui, né? O querido entrou de costa, eu não vi quem era, e foi em direção a ela. Foi em direção a ela, puxou ela, deu-lhe uma beijoca nela. Eu falei, ah, então ela tá me traindo. E é com alguém muito vivo, amor. É alguém bem vivíssimo. Eles começaram a dar maior amasso, né? Aí eu escutei ele falando assim, vamos rápido porque a minha esposa tá desconfiada. E aí ela vira e fala, o meu marido também, porque ele acordou e viu que eu não estava na cama outro dia. Só que ela achou que eu não seria esperto o suficiente pra poder botar uma câmera na casa pra saber onde a bonitinha tava indo. Aí eles começaram, amor, mó amasso, não sei o que, ela tentando tirar as carças dele, aquele beijoca ali, não sei o que, desrespeitando a catatumba dos outros, desrespeitando o marido. E aí, quando eu vi, ele virou de ladinho e eu consegui ver quem ele era. Ele era simplesmente o vizinho da frente, que era casado com uma mulher muito boa, inclusive, uma pessoa muito gentil, e tinha 3 filhos. E estava botando chifre na minha cabeça, juntamente com a bonitinha da minha esposa. E sabe qual era o pior? É que eu era fiel. Eu nunca concordei com isso de traição. Fui criada por mulher, eu não tenho pai. E minha mãe sempre me ensinou a não trair. Porque meu pai fez a minha mãe sofrer muito, né? Traindo ela e depois sumiu. E eu não traía aquela querida. Eu pulei o muro. Pra eles não verem que eu estava chegando, eu pulei, caí, quase que quebrei o meu pé. Mas eu me recuperei, fui mancando. Eles já estavam ali, amor, no maior amasso, que não sei o que saudade de você e tal. E eles não estavam sussurrando não, tá? Eles estavam falando assim, igual eu tô conversando com você, porque eles estavam cagando e andando, porque sabia que ninguém ia entrar no cemitério. Sabia que as catatumbas que tava ali, ninguém tava escutando, né? Então, tipo, não tava nem aí. Eu só cheguei e fiz... Amor, eles voltaram um pouco desmaiados, né? Porque pensaram, só tava os dois ali, ou era um fantasma ou deu M. Quando eles olharam e viram que era eu, amor, aquele homem vestiu a roupa dele tão rápido e saiu correndo. Ele saiu correndo, não deu nem tempo de eu falar nada, ele botou as calças dele. Enquanto eu tava começando, eu falei, puf, deu a volta na catatumba e saiu correndo.
Ela começou a tentar se ajustar, eu saí correndo atrás dele. O jumento foi pra casa dele, entrou dentro da casa dele, eu meti o pé na porta. A mulher dele tomou um susto, né? Escutou o barulho, veio, que eu já tinha pegado ele subindo as escadas. Fui dando nele. A esposa dele falou: o que tá acontecendo? Eu falei: acabei de pegar o seu marido no cemitério com a minha esposa furianfando. Ela falou: não, meu marido não fazia isso, não sei o quê. Aí veio minha mulher, toda desequilibrada, correndo atrás, toda descabelada. Para com isso, você tá louco, que não sei o quê. A mulher entendeu o que tinha acontecido, foi pra cima da minha esposa, começou a virar aquele bate aqui, bate ali. As luzes da rua começou a se acender, das casas da galera, todo mundo começou a sair pra fora pra ver o que tava acontecendo. Depois de eu ter dado uma peia nele, ela ter dado uma peia na minha esposa, eu botei ela pra fora, porque a casa era minha. Ela pegou as coisas dela e foi pra casa dos pais dela. Eu fiquei de corno pra cidade toda, tanto que eu não aguentei e me mudei. Mas foi assim que eu descobri que eu era corna. E a vizinha aceitou o chifre, perdoou e continuou com o marido. E eu que comprei um mini gravador e coloquei no uniforme de trabalho do meu marido pra ver como ele se comportava no trabalho. Há um ano atrás, o meu marido me traiu com uma pessoa na empresa onde ele trabalhava. E ele acabou confessando que ele me traiu. E claro que quando ele confessou, a minha vida virou assim completamente do avesso. Foi muito difícil pra mim poder absorver, foi muito difícil pra mim poder perdoar. Porém, por conta da nossa filha e por várias coisas que tinha envolvidos, por bens materiais que a gente tinha conseguido e por ele também ter confessado, eu acabei perdoando. Mas é claro que depois de tudo isso, nosso casamento já não era mais o mesmo. Ok, o tempo passou, ele começou a trabalhar em outro lugar. E depois de um tempo trabalhando nesse lugar, ele começou a ter algumas mudanças novamente. Mudanças essas na aparência, mudança de comportamento, cortes de cabelo, ele mudou, perfumes diferentes, ele começou a ouvir músicas com muita frequência, porque eu falo que a gente tem que observar os sinais. Ele não era de ouvir muitas músicas e do nada ele começou a ouvir música com muita frequência. Ele começou a sair mais cedo de casa para trabalhar do que o horário normal e a desculpa que ele dava para poder sair mais cedo de casa é que ele tinha que chegar no trabalho e pegar a vaga, porque se ele chegasse mais tarde ele não conseguiria pegar a vaga no trabalho. Vaga no trabalho, no caso, para o carro dele. E assim, eu sabia que estava acontecendo alguma coisa, só que eu nunca achava nada no celular dele. Então, o que eu fiz? Comecei a pesquisar e eu descobri sobre um gravador, um mini gravador, que grava mais de 8 horas, assim. Pesquisei, fui mais a fundo para ver como que funcionava e comprei esse gravador. E um certo dia antes dele ir trabalhar, eu coloquei esse gravador no bolso do uniforme dele. Como o uniforme dele tem vários e vários bolsos e os bolsos eles são grandes, ele não viu o gravador ali. Beleza, foi pro trabalho e assim que ele chegou em casa do trabalho, eu fui e peguei, rapidamente o gravador para ele não ver e no dia seguinte eu ouvi. E quando eu comecei a ouvir, eu vi que assim que ele chegou no trabalho dele, ele foi na sala de uma moça. E assim que ele entrou na sala dessa moça, eles já começaram ali a flertar. Ele deu bom dia pra moça, perguntou se ela estava bem, se ela tinha dormido bem. E ela respondeu que ela não tinha dormido bem, porque ela estava com muita saudade dele, da pele dele, do beijo dele, do cheiro dele. Nisso, ele perguntou se ela queria pão de queijo, porque ele tinha levado pão de queijo. E ela respondeu que ela não queria nada, que ela só queria ele. E ali rolou vários e vários assuntos, ela dizendo que a conexão deles era muito grande, que ela não conseguia mais ficar longe, que a saudade já estava batendo muito forte, que ela não via a hora dos dois ficarem juntos. E ele também flertando de volta, falando que ela era gata, que um dia tudo isso ia acabar e quando acabasse, que eles fariam até uma viagem juntos. Enquanto eu ouvia tudo aquilo, meu coração sangrava. Eu não queria acreditar que eu estava passando por isso novamente. Beleza, assim que eu terminei, parte 2. Assim que eu terminei de ouvir tudo aquilo, eu liguei pro meu pai, pedi pro meu pai vir até a minha casa e pedi pro meu pai pegar todas as coisas dele e levar já pra casa da mãe dele. Mandei uma mensagem pra ele falando pra ele que eu já estava sabendo de tudo. Ele não teve nem coragem de vir até a nossa casa pra tentar, ao menos, se explicar ou conversar comigo. Beleza, ele ficou na casa da mãe dele e quando foi no final de semana, ele foi até em casa pra poder buscar a nossa filha. E quando ele chegou em casa, eu não sei ali se bateu o desespero, se bateu o arrependimento, ele começou a querer se explicar, começou a querer conversar. Ele começou a dizer que ele podia se explicar porque não tinha nada a ver, que eu tinha que ouvir a versão dele. Foi então que eu comecei a soltar pequenas frases das conversas dele, entre ele e essa mulher, que eu mesma ouvi. E quando eu comecei a soltar coisas, detalhes, sobre a conversa que eles tinham conversado, ele ficou assustado. Ele falou, epa, então realmente ela tá sabendo de alguma coisa. E ali eu falei pra ele, por favor, seja honesto comigo, fala a verdade, porque eu já tô sabendo de tudo. Eu só quero ouvir da sua boca o que aconteceu. Eu quero que você fale pra mim, eu quero que você confesse pra mim. E ali, depois de tanta insistência, porque ele queria saber quem que era, que tinha me contado, porque até então ele não sabia sobre o gravador.
Ele começou até a achar que foi a própria moça que tinha me contado todas essas coisas. Então, depois de tanta insistência, depois dele saber que eu já estava sabendo, ele acabou confessando tudo. Ele confessou que ele estava tendo um caso com essa moça 12 anos mais velha que ele. Ele confessou que eles tinham relação dentro do carro, no estacionamento, antes de entrar para a empresa. Por isso que ele saía mais cedo de casa. E assim, ele confessou tudo, só que ele ficou perturbado, porque ele queria saber quem que tinha me contado. E eu não falei pra ele. Claro que eu já estou dando entrada no nosso divórcio, eu tô aí recuperando, né, tentando me recuperar de mais uma traição, me recuperando de uma depressão, porque só quem já passou sabe o quanto isso é assim, o quanto isso acaba com a vida da gente, o quanto uma traição ela tem poder de acabar com a vida da gente. Mas é aquilo, perdoar uma vez é humano, mas perdoar 2 vezes é muita burrice. Então, usar isso daí como força, levantar a cabeça e seguir em frente por mim e pela minha filha. E depois que eu dei entrada no divórcio, que ele viu que eu realmente, assim, não quero mais nada, que eu vou me separar, ele começou a dizer agora que tudo isso aconteceu por conta do inimigo, que é o inimigo que quer acabar com o nosso casamento, com a nossa vida, com a nossa família, pra eu não permitir que o inimigo faça isso. Ou seja, agora é tudo em cima do inimigo. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O dia que eu descobri o porquê que o meu marido não me procurava mais pra ter relações, e o motivo você nem imagina. Quando eu conheci o meu marido, eu trabalhava no shopping, numa loja de calçados. E na frente da minha loja tinha uma loja de roupas masculinas, e o meu marido trabalhava lá. E ele era conhecido no shopping como o fiel, porque na época ele namorava e ele não olhava assim nem pro lado. Ele evitava, sabe, ficar de conversa com outras meninas, conversa no canto. Ele sempre evitava qualquer coisa que envolvesse ele e mais alguma outra mulher. E isso chamava a atenção de todo mundo no shopping. Até que essa namorada dele traiu ele e ela foi embora da cidade com outro. E quando isso aconteceu, ele sofreu assim muito. E foi isso que me aproximou dele. Um certo dia, eu estava esperando o meu almoço ficar pronto, né, num restaurante lá do shopping mesmo. Ele chegou no mesmo restaurante que o meu, fez o pedido e veio meio que pro meu lado pra esperar. E ali ele começou a puxar assunto comigo, conversamos, trocamos o WhatsApp e desde então, todo santo dia, nós começamos a conversar. Até que ele me chamou pra sair, nós começamos a ficar e meses depois nós começamos a namorar. Só que, como eu sabia que a maioria das meninas do shopping era doidas nele, isso me deixou um pouco insegura. Então, cheguei, conversei com ele e falei, olha, eu acho que é legal a gente sair daqui, você procurar um outro trabalho fora daqui e eu também. E assim foi, ele conseguiu primeiro, ele saiu primeiro do shopping e meses depois eu também consegui e saí do shopping. E com 1 ano de namoro, nós nos casamos, compramos o nosso apartamento, planejamos tudo, deixamos tudo assim perfeito. Enfim, parte 2. Dentro dos 3 primeiros anos de casamento, tudo estava maravilhoso. Mas depois de um tempo, o nosso casamento começou a ficar estranho. Ele já não tinha mais tanta paciência comigo, ele não tinha tempo pra mim. Ele trabalhava muito, ele não parava quase nada em casa. E nesse tempo todo, ele não me procurava, só que eu ia atrás, eu procurava ele. E toda vez ele me tirava, ele falava que ele não queria, que ele estava muito cansado. Até que eu cansei, não procurei mais e ele também nunca mais me procurou. E eu vou falar pra vocês, é uma sensação horrível. Eu me sentia a mulher mais insignificante do mundo. Eu chorava todo santo dia. Eu passei dias e dias sem me olhar no espelho porque eu tinha vergonha de mim. Eu perdi toda a minha vaidade, eu perdi toda a vontade de fazer qualquer coisa. Eu só queria a atenção do meu marido, eu só queria o meu marido de volta, o cara com quem eu me casei. Só que eu não tinha. Até que um dia eu peguei o meu marido chorando muito sozinho no banheiro, mas muito mesmo. Tentei conversar, fui até ele, só que ele foi extremamente grosso, estúpido, mandou eu sair de perto e falou que ele não queria conversa. E depois dessa vez, eu peguei várias outras vezes ele chorando sozinho, e ele chorava, gente, de soluçar. Uma vez ele até tentou, e foi aí que eu vi que tinha alguma coisa séria acontecendo e eu precisei levar esse assunto à frente. Fui conversar com os meus sogros, que eram as únicas pessoas que o meu marido ouvia. E mesmo assim foi difícil, mas graças a Deus, depois de tantas tentativas, um certo dia, em uma conversa com o pai dele, ele acabou desabando e ali ele desabafou tudo. Ele contou que ele me traiu, só que ele me traiu com uma pessoa e através dessa pessoa ele contraiu a atriz.
Ele e o pai dele choraram muito juntos, se abraçaram, o pai conversou bastante com ele, aconselhou bastante ele. E de noite eles foram em casa para conversar comigo, sentamos ali todos para conversar. E ali o meu marido começou a me contar o que estava acontecendo. E enquanto ele contava, ele chorava de soluçar. Era ele chorando de lá e eu chorando de cá. Só que o meu choro, a minha dor ali no momento, eu acredito que não era nem tanto pela traição, era por ele. Porque independente de qualquer coisa, ele não merecia. Eu não queria ver ele passando por aquela situação. Sobre a menina, ele não sabia, ele disse que não sabia, até então parece que ele ficou sabendo no dia seguinte. Depois a gente até ficou sabendo que já tinha alguns BOs por conta disso em cima também dessa moça. E ali eu vi o meu casamento sendo destruído. E infelizmente por conta de toda a situação, eu tive que me separar porque eu não tinha outra opção. Mas essa atitude dele pra mim, pelo menos pra mim, falou muito mais do que qualquer palavra. Ele cuidou de mim, ele me preservou, ele não fazia nada comigo, não era por mim, porque o erro não estava em mim. Ele me preservou, ele não fez comigo porque ele estava cuidando de mim. E eu acredito muito que ele me amou muito, porque se ele não me amasse, eu acho que ele nem ia ligar, ele ia falar, vou fazer, né, tô nem aí. Hoje nós estamos separados, cada um vive a sua vida. E até hoje eu não consegui me relacionar com ninguém porque eu ainda amo muito ele. E eu acho que eu me prendi a essa atitude dele e eu coloquei na minha cabeça que ele cuidou de mim. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinha. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!